Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadasarya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shvara Om Namastê. Hoje é domingo, dia 26 de outubro. Nós estamos no capítulo 13, fechando o capítulo 13 hoje. Depois nós faremos o resumo também. E aí 14, 15, 16, nós estamos na parte final do Gita, que é muito bonita, muito profunda também. Então, nós estamos vendo a resposta de Krishna àquelas questões de Arjuna, que fundamentalmente foram reduzidas a três tópicos, né? O que é realmente a realidade, o espírito, o que é a matéria, né? E quais são as virtudes necessárias para compreender esses ensinamentos, né? Então, fundamentalmente, foram três questões, pareciam ser seis questões, mas no fim, são somente seis, né? Então, nós já vimos tudo isso, e após nós termos visto tudo isso, inclusive as sadhanas, agora nós estamos vendo os benefícios, né, deste autoconhecimento. Né? E o benefício é sempre, ele pode ser descrito em termos prático, direto, né, a nível de experiência humana, né? Mas ele, muito frequentemente, ele é apontado de uma forma ilustrativa, né? Ilustrativa não, analógica, né? A analogia ou a metáfora, né? Então, nós temos a analogia do espaço e a analogia da luz para explicar a pervasividade daquilo que nós somos, né? Então, nós sabemos que tanto a luz quanto o espaço, eles não se dividem, eles são um sem nada além, eles são uma totalidade sem partes, né? Então, ele é um ótimo símbolo para o ser e frequentemente apontado, apresentado como uma analogia, né? Como um apontamento indicando para essa natureza nossa que não se move. Deixa eu ver aqui. Então, nós vimos as modificações, né? Porque no verso anterior nós acabamos vendo que tudo em Mitya, a característica de Mitya é aquilo que é condicionado, né, é configurado pelos gunas, pelo Prakriti, são configurações diversas, interagindo no campo e sempre se modificando, né? E aí o Swami nos lembrou que existem dois tipos de mudanças, uma é a mudança substancial e a outra é a mudança superficial, né? Então, no caso do leite que se torna o queijo, a mudança é substancial, porque uma vez o queijo tenha sido obtido, ele não pode ser revertido de volta para o leite. Então, mas o ouro, por exemplo, outro exemplo de uma mudança, né, uma transformação ou mudança não substancial, ele aparentemente se torna ornamentos de ouro, mas a sua real substância, a sua real natureza permanece gold, é ouro e somente ouro, né? Então, nós vimos isso. Isso me faz lembrar um outro ponto aqui. Nós vimos que essas modificações existem e nós vimos diversas teorias, principalmente no Mandukya Upanishad, da teoria da originação ou manifestação do cosmos, né? Como é que Ishvara projetou e criou? Então, nós aprendemos que Ishvara manifesta esse mundo físico material, né? A partir dessa inteligência de si mesmo, ele é a causa inteligente e a causa material, a causa energética, ele faz tudo isso, sustenta e depois recicla tudo. Então, ele se torna um mundo, né? Como se ele estivesse se modificando para se tornar um mundo, mas é uma modificação substancial ou apenas superficial aparente? É uma modificação superficial aparente porque Saguna Ishvara, o Criador, ele permanece como a inteligência suprema, sustentando esta sobreposição produzida por Maya, sem ser afetado. Ele não se afeta. A gente diz o mundo, né, físico-material, uma extensão, assim por dizer, dessa inteligência Ishvara, né? Então ele se modificou para se tornar um mundo
Então, é uma modificação aparente. Isso explica de novo o porquê dessa palavra aparente, aparente, aparente ser tão fundamental e importante nos ensinamentos do Vedanta. Então, é uma modificação aparente, diferentemente da modificação do queijo, né, que era antes o leite. É uma modificação aparente, tal qual o ouro que se tornou um anel de ouro, né? Somente o Namarupa mudou, mas o ouro em sua substância permanece o mesmo, né? Então, a Ishvara, ele se modifica somente em sua manifestação aparente, né? Ele permanece em sua substância como pura inteligência e ainda mais pervasivamente, ainda mais absolutamente em sua real natureza como Nirguna Ishvara, Nirguna Atma, Nirguna Brahma. Tá? Então, só um parênteses aqui. Então, nós vimos que as modificações são inerentes a tudo aquilo que é matéria barra energia. E a primeira modificação é o nascimento, né? A última é a morte. Essas mudanças, né, elas não são substanciais. Tá? Até mesmo a mudança do nascimento e da morte, a substância permanece a mesma. A gente pode subdividir a substância em dois níveis, né? Como nós fizemos com Ishvara, Ishvara em sua natureza e inteligência suprema, Ishvara em sua natureza absoluta, que é a consciência nirguna, o nirguna Atma. Do mesmo modo, o nascimento do Jiva é uma modificação aparente, a morte do Jiva é uma modificação aparente, é tudo no âmbito da superficialidade, porque fundamentalmente o que que ocorre? Ocorre que este Ishvara, este Jiva, né, ele permanece, né, em sua natureza mais profunda, né, como alma individual, o corpo de vasanas permanece, né, não modificado. O que modifica é o Namarupa novo, o instrumento de experiência novo. Ele cresce, envelhece, morre e nasce de novo, mas fundamentalmente a alma individual é a mesma e no nível mais profundo, a realidade do Jiva Atma é o Nirguna Atma, é a consciência e a existência. Você entende, Mari? Então, isso nós estávamos vendo também em relação ao paralelo, né, apresentado por Swami, por Krishna, né, a respeito do estado do sonho e o estado de vigília, né? Esta consciência, né, essa existência, este Brahman, este Nirguna Atma, ele aparentemente ele vivifica e habita dentro de todos os seres vivos, né? E do mesmo modo, né? Do mesmo modo, ele sustenta, né, essas três ordens, os três estados, né, os três universos, e ele permanece sem se modificar, né? E qual é a vantagem de sabermos que nós somos a carta, a bhakta, e livres de qualquer modificação, né? Livre de qualquer ação, né? A carta. Nós somos a única fonte realmente de consciência, de ciência, nós somos o único princípio realmente satya, real, né? A nossa natureza superficial, a nossa natureza aparente, ela é uma natureza inerte, né? Ela simplesmente ela recebe ciência, consciência, existência desse princípio, né, que é a realidade, Nirguna Atma, a única realidade, né? E a gente, às vezes, nem agradece isso, né? Em geral, principalmente os materialistas, eles recebem isso, que vem lá, né, lá do fundo, mesmo no fundo da essência de cada ser existe essa faísca da consciência, né, que surge como o Aham, e o pessoal aí está delirando, querendo virar cyborg para viver mais, entendeu? Sem agradecer e apreciar
realmente a sua humanidade, porque o ser humano ele tem essa consciência intrínseca, né, na sua experiência como indivíduo. Então, o corpo faz ações e resultados, o Atma não faz nada. Então, você descobrir que você não faz nada, que você é a consciência testemunha que observa o corpo-mente fazendo e desfrutando os resultados, qual é a vantagem, né? A vantagem é aquela que nós já vimos, você permanece sem aquele corriqueiro comum, né? Envolvimento emocional com o fazedor e com o desfrutador, porque você se destacou do fazedor e do desfrutador, você está observando isso como observamos um filme projetado na tela do cinema, e isso nos dá uma sensação de distanciamento, de vairagya, de não envolvimento emocional, que protege o indivíduo do raga-dvesha, né? Porque o raga-dvesha depende dessa identificação ou envolvimento total com o ator. Então, o senso de não ser o fazedor é o X da questão. É sinônimo de libertação do ego. Sansara, que é simplesmente a total identificação com o ego, é definido como o sentimento de fazer e fazer para colher os frutos, como o desfrutador. Isso é samsara. Como o espaço omnipresente não é afetado devido à sua sutileza, o ser que é mais sutil do sutil também não é afetado, naturalmente, né? Então, esta característica de total pervasividade, né, omnipresença, né, o substratum de Mitya, é algo que está presente em todos nós, em nossa própria existência consciente ou consciência existente. Esse Atma está associado a tudo, mas ainda assim, ele não está associado a nada, porque ele permanece livre e independente de tudo. Então, essa capacidade de estar presente, mas ainda assim não está afetado, não está realmente associado, é chamada de imanência. Essa palavra em português eu não conhecia, obrigado, Marcelo. Também é chamada de transcendência. Imanência significa que você está associado, transcendência significa que você não está afetado. Assim como a tela do filme está associada a todos os objetos, é, mas ela não está realmente impactada por nenhuma das projeções na tela, nela mesma, né? Da mesma forma, quando no filme, um filme sobre o fogo, né? O fogo sobre o Titanic, né? A tela não foi manchada por nada disso. Então, nós estamos explorando esses dois conceitos, né? Esses dois exemplos, esses dois símbolos daquilo que é a nossa natureza nirguna, que é o espaço, a caixa e para caixa, o espaço e a luz, né? Nós iniciamos aqui com o espaço. Isso tudo Krishna naturalmente extrai dos Upanishads, nós temos que lembrar o Bhagavad Gita, não tem nada de novo no Bhagavad Gita, é extraído das escrituras do Dharma e as escrituras dos Upanishads. A gente lembra que o espaço é matéria, não é ausência de matéria, mas é matéria, tá? Ah, não, não é nada, não existe nada. Tudo que é um objeto de experiência, mesmo que seja um objeto conceptual, é alguma coisa, porque você só conceptualiza alguma coisa que você está tentando compreender, e você tenta compreender alguma coisa que você já entrou em contato com, tá? Então é sempre um objeto, e os objetos, por natureza, são inertes, são materiais, energeticamente materiais, alguns deles. O espaço tem várias características.
ele é não dual, né? Existe somente um espaço, nós vimos isso já em diversos dos nossos textos. O espaço aqui, o espaço ali, o espaço lá, o espaço nessa casa, o espaço dentro do refrigerador, né, da geladeira, é um e o mesmo. Ele jamais é divisível, né? Então, esta não dualidade, esta unicidade, ekatvam, né? Um e não dois, é uma característica do espaço que nos serve para Upasana, para Nididhyasana, para compreender a semelhança, né? Esse paralelo que nos permite compreender a nossa natureza livre de separações ou divisões, né? A nossa natureza una, a nossa natureza não dual, como consciência e existência. E essa consciência, existência sendo toda pervasiva, ela é o apoio, ela é o suporte, ela é o substrato desta projeção, tal qual o fundo, né, a tela no cinema, tal qual numa outra construção, né, um espelho, um aparato que reflete este mundo mítya, né, um mundo do Prakriti. Portanto, este Atma, a nossa real natureza, tal qual a caixa, o espaço, é omnipresente. Ele não é omnisciente, como eu disse ontem, porque o espaço é matéria inerte. Matéria inerte não contém senciência, tá? Então, todos os exemplos, todas as analogias, né, elas são defeituosas e incompletas, não tem como, porque você usa um objeto de mídia para tentar apontar aquilo que é Satya, a única realidade, e o contexto do exemplo é um contexto mítia, no qual a não dualidade é ausente, né? É ausente. Dentro de mítia não existe a não dualidade, tudo é definido em relação àquela coisa próxima daquela coisa, que tudo é na pluralidade, na diversidade. Então, esses exemplos, eles são sempre muito limitantes, mas muito bonitos, sendo o espaço e a luz dois exemplos maravilhosos, o espaço para apontar para a nossa natureza sat, né, a realidade, a existência, e a luz para apontar para a nossa natureza chit, a consciência que ilumina e revela. Então, outro aspecto é que ele é a imobilidade, né? Esse espaço ele não se move. Na verdade, ele não se modifica, ele não faz nada, e de um outro ângulo a gente vai compreender agora que ele não vai daqui para lá ou de lá para cá, porque ele é todo pervasivo. Como é que o espaço pode ir para algum lugar se ele está em tudo? Tudo no cosmos ocorre dentro do âmbito do espaço. Então, a imobilidade é um aspecto do espaço. Então, o que que significa ser imóvel, ou simplesmente incapaz de fazer um movimento, né? Significa que você não precisa fazer nenhum movimento, você não precisa fazer nenhuma ação, você não precisa fazer nenhuma sadhana, fundamentalmente, para produzir aquilo que você é. Você é a consciência que ilumina, revela, você é este princípio, tal qual o espaço, que não se move, porque só existe você, né? Sendo todo pervasivo, você não pode ir para lugar nenhum, porque não existe um local onde você não esteja. Portanto, tal qual o espaço, você não se move. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande, um benefício muito grande. É por isso que o Marcelo parou de frequentar os nossos seminários presenciais, porque ele se deu conta que ele está presente em todos os locais e aí ele não vem mais, né? A gente tenta seduzir ele, mas ele não vem. O corpo pode ir, mas você não vai a lugar nenhum. A caixa permanece o mesmo, ele não sofre nenhuma modificação. Entre as modificações que existem no âmbito do corpo-mente, o declínio, o envelhecimento, a doença
e a morte, né? Então, aquilo que nós somos não é sujeito nem ao rejuvenescimento, né? E nem envelhecimento. Rejuvenescimento é um conceito, né? Uma teoria que as pessoas gostariam de encontrar, viver para encontrar a pílula do rejuvenescimento. Aí, se eu tenho 60 anos hoje, aí eu começo a tomar aquela pílula depois de 20 anos, né? Eu vou rejuvenescer e eu vou me tornar uma pessoa de 50. Eu continuo tomando, aí eu viro uma pessoa fisicamente, né, energeticamente, uma pessoa de 40. Então, são fantasias, né? Mas o envelhecimento não é uma fantasia, não é um conceito, não é uma especulação, é realmente um fato que podemos observar em todas as configurações dos gunas de Maya. Então, não se modificando, não sendo sujeito ao envelhecimento, à doença e à morte, não sendo sujeito às variações constantes a nível mental, emocional e cognitivo, que criam muita confusão, né? É, é um grande benefício, né? Você compreender a sua natureza nirvikara, né? Nirvikaratva, né? Você simplesmente, você não se modifica, você está ali presente, testemunhando todas as mudanças, inclusive as mudanças dentro do seu próprio corpo, mente, sentidos. Se você observa aquilo que se modifica e que se move constantemente, você só pode ser alguma coisa que não se move e que não se modifica. Porque você não pode ser o observador e o observado. Faz sentido? Você não pode ser. Então, se você cria esta visão da sua natureza material, corpo, mente, sentidos, que faz, desfruta, se modifica o tempo todo, né? E se você desenvolve esse darshana, essa visão, essa perspectiva, né? Então, o que que ocorre? Você queira ou não, você está se definindo como alguma coisa, Márcia, outra que aquilo que eu estou testemunhando. Os olhos veem tudo, né? Os olhos estão vendo tudo. Então, os olhos, eles não se confundem com aquilo que está sendo visto. Os olhos não se confundem, tá? Ele vê, ele vê, ele vê, ele vê, e ele, se ele for contemplar um pouco, né, ele vai dizer assim, uma pena que eu não consigo me ver sem um espelho, né? Mas ele vê tudo. Ele vê tudo, mas ele não precisa de provar a sua existência, porque o fato de ver tudo pressupõe a visão dos olhos, né? Então, você não pode ser o observador e o observado. O fato de nós observarmos esse mundo fenomenal é uma indicação clara, óbvia, direta, né, de que nós não somos aquilo que nós estamos observando, mas nós somos a consciência que testemunha tudo aquilo que está em constante fluxo de mudança. Este é o Atma, que é Nirvikara, livre de mudança, de modificações. Ele é um todo, é um sem um segundo. Então ele é um sem um segundo, então é a totalidade de todas as partes do cosmos. Não, é um todo sem partes, né? O Vedanta é muito claro a respeito disso para resolver essa potencial confusão. Ele diz, não, aquilo que você é um todo sem partes, tá? Então vamos esquecer essa história que nós somos todos juntos a unidade. Não, você é um todo sem partes, tá? Você é um todo sem partes. Purnatva, a totalidade, né? A fullness, né? Completude, significa um todo sem partes, porque a única realidade é o substrato no qual todas as partes são sobrepostas. Então você é sem parte. A caixa também é sem parte. A caixa é indivisível. E a caixa e o Atma são ambos a Sangha. A Sangha são
não livres de associação, dissociados, ok? Então, de novo, o espaço está aqui, aí uma casa vai lá, opa, eu vou ocupar aquele espaço, né? Aí a casa aparece lá, um edifício, né? Pá, ocupou aquele espaço, né? O espaço, então, ele está associado àquela casa. Mas ele não está associado àquela casa, porque ele é livre, independente daquela casa. Amanhã aquela casa fica velha, ou dá defeito, eles vão lá, destrói, desconstrói, demole, né, a casa. E o espaço não vem demolido, não vem destruído, não vem desconstruído. O espaço é livre e independente. Então, existe uma associação aparente, né? A casa, naturalmente, precisa se associar com o espaço, mas o espaço jamais se associa com coisa alguma, né? Esta é a principal coisa que Krishna vai falar. A caixa está associada a tudo, mas a caixa não é afetada por coisa alguma, não é contaminado por coisa alguma, nem pelas coisas boas, nem pelas coisas ruins. O espaço não é afetado pelos cheiros agradáveis e os maus cheiros, né? Ele não se torna turvo, ele não se torna perfumado ou fétido. As caixas, o espaço é livre de associação, né? Então, isso para reforçar aquilo que eu dizia ontem, né, que o espaço é livre de associação, a consciência é livre de associação, é a sanga, mas se existe uma associação, existe sim, é daqueles outros objetos que se associam com o espaço, e do mesmo modo, a associação do Jiva Atma com a sua natureza, a sanga, que é Nirguna Atma, que é a consciência pura, que não se associa, mas ainda assim permite todas as associações das projeções aparentes produzidas pelo poder de Maya. O espaço, então, esse é uma outra característica bonita do espaço, ele é todo acomodantivo, né? Ele acomoda tudo, ele apoia tudo. O espaço jamais vai dizer, não, não, eu não quero essa construção porque eu não gostei da arquitetura, né? Ele aceita tudo, ele acomoda tudo, do mesmo modo que a luz ilumina tudo indiscriminadamente. A luz suporta tudo, o espaço suporta tudo, todo o cosmos está localizado no espaço. O espaço é o substrato, o suporte do universo. O Atma é o suporte do suporte, é o substrato do substrato, é o espaço do espaço, né? Se nós lembrarmos o Canon, né? Que é o olho do olho, né? É a mente da mente, é o espaço do espaço, tá? Vocês entendem? O mais sutil do sutil. Então, o Atma é bem representado pelo Akasha. O Atma não é um ser a caixa é matéria, é um princípio inssenciente, como eu já disse, né? O Atma é simplesmente o apoio, é aquele princípio, consciência, que permite a Ishvara desenvolver o primeiro elemento, o assim dito espaço. Este princípio Atma, consciência, é a única forma de senciência, é Chetana, é um princípio senciente, é comparável ao Akasha. Mas cuidado, porque o Akasha não é um princípio senciente, mas é um princípio insenciente, como nós já vimos, né? Então, existem semelhanças, mas existem assemelhanças, como foi dito pelo Swamiji. Na próxima semana, então isso não importa, o Swami que naquela época estava fazendo o curso do Taittiriya. Então, essa é uma outra característica bacana que faz do espaço um bom símbolo, tá? É extremamente sutil,
e ele não pode ser realmente objetivado, tá? Ele é físico, o espaço é físico. Os cientistas modernos, eles conseguem objetivar o espaço através de seus equipamentos, né, modernos, né, compreender, ou ele pode ser objetivado do ponto de vista intelectual, né, cognitivamente, né? Mas ele é tão intangível que ele não pode ser objetivado. O ar, não, o ar, ele é objetivável, ele é muito mais tangível, tá? O ar é um desenvolvimento do primeiro elemento espaço, mas o espaço, ele não pode ser realmente compreendido claramente, tangivelmente, intelectualmente, tá? Embora existam já compreensões claras que provam que o espaço é matéria. Então, é difícil para os cientistas compreenderem a natureza do espaço, e muitos deles dizem que o espaço é a nulidade, é o nada, não tem substância. Portanto, não é facilmente compreensível, você pode ouvir os cientistas, você não pode ouvir, não pode tocar, não pode cheirar, não pode, né, saborear, né? Você não consegue ver o espaço. Isso devido a quê? A sua sutilidade. É uma característica parecida com o Atma, mas o Atma é o mais sutil do sutil, porque o espaço ele é uma projeção que envolve os gunas, né? O espaço é saguna, é uma configuração a partir do guna sattva guna, né? Que se desdobra da inteligência suprema para produzir o espaço, né? O espaço tem uma característica, ele tem uma qualidade que é um som muito sutil e ele tem uma função que é desdobrar-se para acomodar os subsequentes elementos, né? A sutilidade está lá, né? Mas o Atma é o único princípio absolutamente sutil porque ele é absolutamente livre de qualquer atributo. Tudo bem? O espaço é todo pervasivo, ele não é afetado por causa de sua natureza extremamente sutil. Então, as semelhanças com o espaço, com o Atma, são muito claras, né? Então, tudo está associado ao Atma. O Atma, aquele Atma nosso, não é para aqueles de nós que achamos que, oh, meu Deus, eu estou ficando gordo, né? Ele fala, pô, você deve fazer uma distinção clara. Estou ficando cego, eu estou ficando magro, né? Eu estou ficando velho e feio, né? Então, a gente tem que fazer uma atenção quando nós nos definimos, né? Porque, naturalmente, você não vai falar para os seus colegas e amigos, dizer assim, não, não, eu não sou gordo. Mas como não é gordo? Você está com 125 quilos. Não, não, eu sou Atman, né? Eu não me modifico, né? Não, você não vai dizer isso para os seus colegas, né? Mas você com você mesmo tem que tomar cuidado com essas noções equivocadas, né? Fundamentadas na identificação eu sou o corpo, que dirão, né? Eu estou gordo, eu estou magro, eu estou velho, eu estou isso, eu estou aquilo, porque você está atribuindo a identidade do eu com o corpo físico, tá? Então, são duas coisas. Uma, não é sair por aí dizendo isso, porque você tem que viver no mundo Mithya, se comportando segundo os princípios de Mithya. O princípio de Mithya é o que? A ignorância total a respeito da real natureza do eu. Todo mundo associa o eu ao corpo físico. Então, se você for lá se relacionar com Mithya, associando o eu com a consciência que não se modifica, que não nasce, que não morre, as pessoas vão pegar você e botar num hospital de doido, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive num mundo de doido, e se a gente se comportar como não doido, eles vão trancar a gente dizendo que nós somos doidos. A reversão é constante.
O Atman não é magro, não é gordo, não é velho, não é novo. Ele é livre de raga de vesha, de gostos e desgostos, desejos e medos. É livre, né, do karma, do kama, da raiva e da problemática do samsara. Por isso nós comparamos o Atman com o espaço. Verso 34. Assim como um sol ilumina o mundo inteiro, o Kshetranya também ilumina todo o Kshetra, ou Arjuna. Então, Kshetra é um daqueles três nomes que significa simplesmente Satchitananda Brahman, ou Purusha, ou a consciência, ou o espírito, tá? Então, assim como o sol ilumina o mundo inteiro, né, o Kshetranya, que é a consciência ou o espírito, também ilumina todo o Kshetra, aquilo que é visto, aquilo que é objetivado, né, o Arjuna. Então, a consciência ilumina o mundo inteiro, ilumina tudo aquilo que nós testemunhamos, observamos, né, etc. Então, este segundo exemplo é Surya Prakasha. Então, agora nós estamos falando sobre a luz, não a luz da consciência, mais especificamente, né? Nós estamos falando sobre a luz, assim como nós falamos antes sobre o espaço, né? Nós estamos falando da luz que ilumina e revela as nossas transações no planeta dos bárbaros, né? Então, nós temos essa luz do Sol, né, que é definida como Surya, o Sol, Prakasha, a luz do Sol, ela simplesmente ela ilumina os nossos meio ambientes, ilumina esta dualidade experienciador-experienciado. Swami nos lembra, eu não estou falando sobre o Sol, não estou falando sobre o elemento fogo, sobre este corpo celestial em chamas, né? Que existe a uma determinada distância de 90 milhões de alguma coisa, né? Estamos falando sobre a fonte da luz, nós estamos falando da luminosidade, a luminosidade que emana daquele corpo incandescente, né? Estamos falando sobre a luz do sol. A luz do sol é sem forma, ela vem, ela permeia o nosso planeta, refletindo de tal modo que nós consigamos observar, né, este palco, né, este mundinho, né, esta dualidade, eu e o mundo, né, que ninguém sabe exatamente o propósito, mas as nossas escrituras sugerem que seja a possibilidade de você desenvolver, crescer e se libertar da, da convicção equivocada de que eu sou o corpo e esse mundo é real, a dualidade é real. Você matar essa charada não é simples, não é fácil, mas uma vez que nós chegamos às escrituras dos Upanishads, uma vez que nós chegamos ao professor, então essa charada pode sim e deve ser resolvida, né? Então, existem algumas características comuns, uma delas é Ekatvam, é a unidade ou a singularidade. A luz solar é apenas uma sem uma segunda. Existe somente a luz. Existe somente a luz que emana de uma vela, uma chama de uma vela, é a mesma luz que vem lá daquele corpo celestial incandescente, né? Não diga que há muitas estrelas, papapá, eu sei, o Sol, o nosso Sol é esse do nosso sistema solar, a luz que nós recebemos aqui vem de lá, né? Depois a gente aprendeu a produzir luz elétrica também, né? E aprendemos a fazer os nossos foguinhos também, né? Para criar um pouco de luminosidade nas noites sem lua. Então, essa luz que vem do Sol durante o dia, né, aquelas 12 horas, ou dependendo de onde estejamos, no período do ano, né, que vai produzir luminosidade para a gente durante 12, 14, 15, ou 8, ou 2 horas, né, nos países escandinavos, no inverno, você quase que não vê a luz por algumas semanas e meses. Mas essa luz, ela não se move, tá? Ela simplesmente ela reflete aquilo que está diante de si. A imobilidade é uma característica da luz
ela reflete, iluminando tudo aquilo, né, que ela confronta. Existem, né, períodos durante a noite, assim como nós dizemos, que ela não confronta, né, este lado do planeta ou aquele lado. Existem outros locais que ela se reflete pouco, né? E na linha do Equador, ela se reflete constantemente, criando muito calor e muita luminosidade. Então, ela não se move. Quem é que se move? Então, o planetinha move, né? O movimento do planeta em torno ao Sol é um movimento constante. O giro em torno de si é um movimento constante, né? Então, isso são características de movimento que não são atribuídos ao Sol. O Sol aqui, ele simplesmente é um símbolo do ser, porque ele não se move, não como no passado, quando os cientistas da época pensavam que o Sol girasse em torno da Terra. Então, esta analogia não seria tão completa como é nos dias de hoje. Hoje a gente sabe, né, que o Sol ele não gira em torno da Terra. Ele é imutável. A luz também ela é imutável, ela não sofre mudança. Fundamentalmente, ela pode ser mais intensa ou menos tensa, mas fundamentalmente são raios solares. Ele não se move. O Sol, essa luz, ela precisa de um aparato no qual ela possa refletir, né? Possa refletir. Isso é muito bacana também, né? Porque, como nós vimos em aulas anteriores aí, a nossa, aqui no planeta nós temos, no nosso campo gravitacional, nós temos uma infinidade de partículas lá que refletem a luz. Então, nós temos a luz solar que viaja no espaço, né, por tanto tempo, até chegar na nossa, nesta camada, né, que nós chamamos de campo gravitacional, e ali as partículas, elas vão refletir a luz do Sol. E esse reflexo é que é mandado para a gente, tá? Então, a gente recebe um reflexo da luz do Sol, refletido nessas partículas, aí nós temos a possibilidade de experimentarmos a luminosidade do céu. Isso é muito interessante, muito bacana, porque tem um paralelo também que faz dessa analogia, uma analogia muito íntima, né? Aquilo que é o Vedanta, né? Que diz que a consciência original é a luz, né? A luz mais fundamental que se reflete no intelecto humano, se reflete nos corpos sutis, produzindo aquilo que nós chamamos de uma consciência refletida. A luz do Sol, ela se reflete no campo, né? No campo da nossa atmosfera, e aí ela produz aquilo que é a luz, a luminosidade. E essa luminosidade, ela viaja para iluminar os nossos dias, né? Como é que os cientistas descobrem isso? Muito simples. Quando eles começaram a sair da Terra, né, eles passam pela atmosfera, né, a atmosfera terrestre. Quando eles passam pela atmosfera terrestre, o que que ocorre? O Sol, a luminosidade do Sol desaparece, né? Porque não existem realmente aquelas partículas infinitas fazendo esses micro-reflexos que causam a luminosidade. Do mesmo modo, essa luz que se reflete lá em cima, ela viaja até aqui e ela ilumina a minha mão, ilumina cada um de nós. Ela simplesmente, ela não se envolve com aquilo que ela ilumina e revela, né? Ela é uma, ela não é divisível, ela não é fragmentada, ela não é um todo sem de partes, né? Você não pode dizer que a luz aqui, né, é um todo, né, a luz do quarto, a luz da sala, isso e aqui. Não, é uma luz só. Tá? Se existem obstáculos, se existem muitas paredes que vão absorver essa luz, de repente você vai experimentar menos luminosidade em alguns quartos. Mas ela é indivisível, ela é simplesmente não dual. E a mesma. Então, ela é indivisível, ela é incombustível, ela é insolúvel e ela não pode secar, tá? Então, o que que ocorre aqui? Está dizendo que essa luz, que é um ótimo símbolo,
ela é livre do impacto dos quatro elementos, tá? Então, o ar que seca, né? A água que pode afogar, né? O fogo que pode tornar essa luz combustível. Imagina se a luz é o maior barato, mas ela em contato com o fogo, ela, ela explode, né? Seria um grande problema. Não, ela é livre dos elementos, ela desdobra, revela os elementos, mas ela é totalmente livre, independente dela, né? Então, este é um símbolo da liberdade daquilo que nós somos, apresentados em analogia como o espaço e a luz. Finalmente, a luz ilumina tudo. O Atma é o meio, é a luz da luz, é o Pramana dos Pramanas que ilumina tudo, ilumina o nosso Sol, o nosso sistema solar. Então, ele é a luz do nosso solzinho, né? Torna tudo conhecido, significa o Atma, a luz que ilumina e revela tudo. E essa analogia com a luminosidade que vem do Sol é enormemente maravilhosa, porque sem a luz a gente não conhece nada. A gente conheceria muito pouco, né? Porque, de repente, a gente descobre como reproduzir o fogo, que ocorre naturalmente, né? Aí você faz um foguinho aqui, um foguinho ali, você começa a observar um pouco o seu meio ambiente. Mas a luz, a luminosidade que vem do Sol, os raios solares que chegam até aqui, é um pramana que realmente nos permite intensificar esta exploração nossa no planeta dos bárbaros, que depende da luminosidade que nos permita interagir no campo, né? E aprender determinadas lições, conectar, né? Nós fazer nossas inferências, né? Não repetir constantemente os mesmos erros, etc, etc. Então, ela ilumina tudo, mas a consciência é a luz que ilumina tudo, que revela tudo, que através da luz solar ilumina e revela os nossos meios ambientes aqui também. Tudo isso são paralelos bonitos. Sem a consciência, né? A matéria, consciência, as coisas são conhecidas e iluminadas. Sem a consciência, se somente a matéria estiver lá, sem a consciência, esse pramana que ilumina e revela, o universo não estaria nem lá. Não estaria nem lá. Tá? Seria impossível um campo objetivável sem um princípio objetificador. Tá? Então, o fato de a gente objetivar e conhecer o campo é demonstração evidente de que existe um princípio senciente, né, que consegue objetivar e conhecer os fenômenos do campo, né? Este princípio é o quê? É a consciência, né, que pode ser inferida do mesmo modo que os olhos podem ser inferidos, porque se eu vejo o que eu vejo é porque eu tenho a visão dos olhos, né? Sem a consciência, né, não existiria a consciência refletida, os jivas, né, humanos, os jivas animais, os jivas vegetais. Ninguém estaria lá para observar fenômeno, né? Aí a pessoa vai dizer, ah, e tudo bem, mas e esses planetas onde não existe vida, onde não existe nenhum tipo de jiva, né? Então essa é uma questão muito filosófica, né? Então onde não existe realmente, não existe ninguém, mas de repente existe sim, nós aqui no planetinha dos bárbaros conseguimos detectar quais são os planetas que têm esses organismos vivos, né? Sencientes, né? Onde tem a luz, onde não tem a luz. Então, nós aqui, na nossa distância, nós também estamos objetivando os países, não, os planetas, assim ditos, sem vida, tá? Então, nós sabemos, através dessa consciência, né? Então, imagine, sem nós estarmos presentes, né? Como um ventilador luminoso, sem eletricidade não existe vento. Se existe vento, a gente pode saber com certeza que existe corrente elétrica. Não há relação sujeito-objeto de forma alguma, o sujeito só pode vir quando a consciência vem. Então, há dualidade conhecedor-conhecido,
né, sujeito, objeto, só é possível devido à consciência, né, que ilumina todo o campo dos objetos, brilha nos objetos com corpos sutis, né, produzindo a ciência, né, e isso tudo é somente devido à consciência, que é a fonte de ciência, fonte de existência, que é o iluminador de tudo. E o paralelo, de novo, é o mesmo, né? Tal qual o Sol, que ilumina tudo aqui no nosso planetinha, a consciência ilumina tudo, tá? Porque iluminar significa revelar, né? Revela tudo para gente. Revela sem estar impactado por aquilo que revela. A luz, ela irá iluminar qualquer tipo de evento. Não importa o quanto adármico, o quanto violento, cruel ele possa ser, a luz permanece ali, iluminando todos os eventos, que é uma outra indicação da nossa natureza totalmente livre e independente daquilo que nós testemunhamos. Aí tem uma diferença pequena, né? A luz é uma luz, não é um ser senciente, muito menos um ser encarnado que vem, né, do reino animal com determinadas reações, né, mais animalescas, etc, etc. Então é natural para um jiva, um indivíduo encarnado, né, que vem do reino animal, assim como parecem dizer, né, que ele tem algumas reações emocionais quando ele vê alguma coisa muito cruel sendo feita diante dele, né? Então, mas a luz não, a luz está ali assim, pode estar ocorrendo a coisa mais horrorosa que existe, e a luz ela está ali assim, a consciência, né, ela só testemunha através dos jivas, né? E o jiva, o tanto quanto mais, né, estabelecido na consciência como consciência, menor vai ser a sua perturbação ao iluminar, experimentar e testemunhar as ações adármicas que são tão presentes neste mundo nosso, os eventos adármicos, a mentira, o engano e assim por diante. A luz também é um princípio incompreensível. Ninguém sabe o que é a luz. Eu ouvi dizer que ninguém compreende o que é eletricidade. Os cientistas eles sabem como utilizar a eletricidade, mas ninguém consegue compreender o que é eletricidade. Ninguém consegue compreender realmente o que é a luz, porque é muito sutil. Similarmente, o Atman, que não é o mais sutil do sutil, né, que não pode ser cheirado, ouvido, tocado, visto, né, ouvido. Portanto, o Atman, ele está ali, está presente, como o Pramana dos Pramanas, aquilo que ilumina e revela tudo, ilumina o sol e ilumina a mente dos Jiva Atmas, né, de modo que eles possam ver o campo iluminado pelos raios do sol, etc., né? A gente jamais pode dizer que meus olhos, eu não conheço os meus olhos, eles são inexistentes porque eu não consigo objetificá-los, né? Não consigo vê-los. Suponhamos que não existam superfícies que reflitam nada, né? Não existe espelho, não existe nada. Então, não, não. Aí não, você fecha nessa saída, esse orifício, você vê, não, a visão vem daqui. Então, eu tenho a capacidade de ver, significa visão, é uma realidade, não é um mito, tá? A visão não é um mito, não é uma mitologia, tá? Visão existe. Do mesmo modo, a consciência que ilumina e revela não é uma mitologia, não é um mito, não é uma ficção, não é uma filosofia. Nós podemos testemunhar isso a cada momento de nossas vidas. Então, nós podemos diretamente, né, compreender que não, a visão, ela não é realmente uma filosofia, ela não é falsa, ela não é uma história, não é uma narrativa falsa. Por quê? Porque se eu vejo é porque eu tenho a visão, eu fiz alguns testes, eu verifiquei
que a visão existe, muito embora eu não possa ver meus olhos, né? Então, do mesmo modo, a gente pode fazer esse paralelo e verificar que a consciência é aquilo por trás daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente não sabe, tá? Eu sei o que eu sei o que eu não sei. Então, você jamais pode dizer que o Atma, a consciência, não existe, né? Não está lá, né? A gente não pode dizer, de forma alguma, né? Do mesmo modo que a gente não pode dizer que a luz não está lá, porque eu não compreendo a luz. Porque uma coisa é absolutamente intangível e sutil, não nos permite dizer que ela é inexistente, né? Aquele que percebe que o Atma é sem som, sem tato, sem forma, que é imperecível, sem sabor, sem cheiro, sem começo, sem fim, aquele que percebe que é além do Hiranyagarbha, né? Aquilo que é além do sutil, além do causal, além de tudo, é eterno, é imutável. Aquele que compreendeu esse Atma, livre de qualquer qualidade, propriedade e atributo, fica livre das mandíbulas da morte, do samsara, né? O crocodilo que vai nos triturando, nos amassando, nos comendo, nos devorando ao longo das décadas, né? Aquele que percebe que o ser, ele é existente, não é uma filosofia. Por isso que eu tenho alergia, às vezes, ao conceito de que o Vedanta tem dois tipos de ensinamentos. Um é o filosófico e o outro é o ensinamento mais prático, tá? Karma Yoga, a observação do Dharma é mais tangível, mais prático. O Upasana também, mas quando você entra no âmbito do Jnana Yoga, dos Upanishads, essas revelações são, embora sejam bem fundamentadas na lógica, e até mesmo podem ser observadas do ponto de vista experimental, através dessas testes que a gente pode fazer, né? Assim, não, mas se eu retiro a minha visão, meus olhos, eu não vejo nada. Então, os olhos, a minha visão é uma realidade. Se eu retiro a minha consciência, como no caso do sono profundo, né? Eu não testemunho o mundo, né? Então é fácil dizer para você dizer assim, não, existe nada. Por quê? Porque eu nasci com um defeito. Qual é o defeito seu? Eu só experimento um estado. Qual estado você experimenta? O sono profundo. Então ali você pode dizer, né, realmente a consciência não existe, porque eu não experimento nenhuma senciência, não existe dualidade, tá? Mas não, nós experimentamos os três estados. No estado de sono profundo, a gente poderia até dizer assim, não, não existe nada, nada não. Mas aí aparece o sonho, aí aparece o estado de vigília, né? E aquele que percebe que a consciência que ilumina esses dois estados, o estado do sonho e o estado de vigília, é a mesma, né? Aquele que percebe que o Atma é livre independentemente de qualquer estado mental, e ele é livre dos gunas, mas ainda assim ele ilumina todos os gunas, né? Esse Atma não pode ser percebido através dos canais sensoriais, mas ele pode ser compreendido não objetivamente através dos canais sensoriais, mas pode ser compreendido como a minha real natureza, que não é um objeto, mas é o sujeito absoluto. A percepção dos objetos pressupõe o sujeito sempre presente. A questão é definir esse sujeito. Será que o sujeito é a mente? Né? Ou será que o sujeito é algo além da mente? Né? Porque se a gente disser que o sujeito é a mente, aí a gente vai ficar confuso, porque eu olho para Márcia e eu digo assim, Márcia, você me desculpe, mas eu sou o sujeito, você é um objeto, porque eu vejo você de modo objetivo, você é um objeto dentro do âmbito da minha mente, né? Aí a Márcia vai dizer, não, 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 me desculpe, mas a gente vai ter uma disputa agora, porque eu percebo você, professor, como um objeto. Você é um objeto que ocorre no âmbito da minha mente. Eu sou o sujeito.
né? Então, não existe uma infinidade de sujeitos, existe uma infinidade de mentes, né? Mas existe somente um sujeito, uma consciência, e todos os fenômenos objetivos ocorrem no âmbito desta consciência. Esta consciência é referida como Atma. Ela não é acessível através dos canais sensoriais dos Jiva-Atmas, né? Porque ela não produz, ela não possui nenhuma propriedade ou característica que vem dos gunas, ela é nirguna, né? O indivíduo que compreende isso, que é a coisa mais simples, mais presente, permeando todas as nossas transações, em todos os dias, até mesmo durante o período do sono profundo, esse Atma está presente, nos abençoando com a vida. O Atma é tão generoso que, muito embora não existam mais dualidade, né? Eu e aquilo que eu experimento no mundo do tangível, né? Mas ainda assim, este Atma mantém ativado o nosso sistema prânico. Os pranas estão ali, regulando o nosso complexo corpo-mente. Tudo ali, né? Regulando a pressão, temperatura, isso e aquilo, as funções estão sendo cuidadas por este Atma, né? A função emocional, mental e cognitiva ela é apagada, mas lá no corpo sutil os pranas são mantidos ativos. Isso nos dá uma indicação de que esse Atma está por trás, até mesmo durante o sono profundo, quando não existe dualidade. Caso contrário, toda vez que eu dormisse, né, eu acordaria morto e ninguém jamais dormiria, né? Você conhece aquela história, mas que um cara não vai ao hospital de modo nenhum. Ele estava com 99 anos, muito doente, nunca tinha ido no hospital e perguntaram para ele, mas por que que você não quer ir para o hospital? Agora eles podem salvar a sua vida. Não, eu fui um matemático e eu compreendo muito bem a estatística e eu sei que 98% das pessoas morrem no hospital. Então, o hospital é o local para ser evitado, né? Então, esta consciência, ela está por trás de tudo, tá? Ela está jamais não presente, até mesmo no sono profundo, ela está presente. Este é o Atman, o imperecível, aquilo que não pode ser acessado através da mente e os canais sensoriais, porque ela não é um objeto de conhecimento, ela é o sujeito que conhece o que sabe e conhece o que não sabe. Ela é o sujeito absoluto que se torna o sujeito refletido, a consciência refletida, e essa consciência permite ao Jiva saber o que ele sabe e saber o que ele não sabe. O Jiva fica confuso, né? O Jiva, por questão de autoimagem, ele sempre acha que ele sabe mais do que ele sabe, né? Este Atma sou eu, a definição dada pelo Katha Upanishad, que elas são, já passou, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.